Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Ó Senhor, que nesses dias a Tua palavra possa ser como um rio de águas cristalinas, que flui em nossos corações, nos purificando, nos lavando para Ti mesmo, para a honra da Tua glória. O Senhor me chamou no ventre da minha mãe e me ungiu para ser profeta das nações. Palavras de vida na sequidão, plantar a esperança nos corações, no deserto como um rio, ao sedento saciar, e na noite ser candeia que não pode deixar de acender. Levar a paz, levar o arco, destruir, construir, ser voz de Deus, ser forte e fraco, sempre eis-me aqui. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. E amor. O Senhor me chamou no ventre da minha mãe e me ungiu para ser profeta das nações. Palavras de vida na sequidão, plantar a esperança nos corações, no deserto como um rio, aos sedentos saciar, e na noite ser candeia que não pode deixar de acender. Levar a paz, levar o arco, destruir, construir, ser voz de Deus, ser forte e fraco, sempre eis-me aqui. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito. Se Ele me mandou falar, não posso me esconder. Vou subir no monte, ser arauto, preciso dizer. Levar a paz, levar o arco, destruir, construir,
voz de Deus, ser forte e fraco, sempre eis-me aqui. A palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito. Rádio Popular, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Uma ótima noite para todos os nossos amigos, amigas, ouvintes do programa Falando de Jesus, aos comerciários, às pessoas que trabalham nas unidades de saúde, às pessoas que estão exatamente neste momento indo para a escola, exatamente chegando da escola, as pessoas que estão chegando do seu trabalho, as que estão indo para o seu trabalho. Hoje, quarta-feira, 29 de julho do ano de 2015, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus e com a permissão dele para fazer a apresentação do programa Falando de Jesus desta quarta-feira, exatamente chegando já finalzinho, quase no finalzinho do mês de julho. Estamos a 2 dias, né, para terminar a metade do ano, né? Porque depois disso já acabou, já chegou o final de ano. Vem agosto, vem setembro, outubro, novembro, voou, acabou. E se nós não pararmos para pensar, se nós não pararmos para procurar nos organizar, vamos ver que vai terminar o ano de 2015 e ainda não conseguimos nem agendar e nem acertar a nossa agenda de 2014. Muitas coisas, muita correria, muitos problemas, muitas dificuldades, muita coisa vem acontecendo exatamente na face da terra. Mas como Deus sempre diz que muitas coisas vão acontecer e já estão acontecendo, então nós temos que estar preparado para cada vez mais pedir a proteção divina, para cada vez mais andarmos em alinhamento com Deus, porque realmente as coisas não estão fáceis. Agora na Serra são 18 horas e nós já estamos preparados para a mensagem. Exatamente hoje o pastor Elvis vai trazer a mensagem no programa Falando de Jesus, ok? Então você, aonde que você estiver, empresta o teu ouvido, abra o teu coração, porque Deus quer falar conosco. A todos vocês, uma ótima noite. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Segundo Samuel, capítulo 9, do versículo 1 em diante, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram,
que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou. Da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para tu teres olhado para um cão morto como tal eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a igreja poder se sentar. Queridos, para que possamos entender e compreender um pouco esse texto, o porquê que Davi quer usar de beneficência, de bem-estar com alguém da família de Saul, temos que voltar alguns capítulos atrás, alguns trechos atrás, para que possamos entender e compreender o porquê dessa misericórdia de Davi para com a família e a descendência de Saul e Jonatã. Amém, queridos? Então nós vamos ler aqui em 1 Samuel 18, para que possamos entender um pouco da palavra de Deus. 18:4 diz assim: e Jonas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saiu Davi da onde quer que Saul o enviava, conduzia com prudência. Então, quando Jonatã, ele encontra com Davi, no versículo 1 diz assim, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatã se ligou com a alma de Davi, e Jonatã o amou com a sua própria alma. Nós sabemos que Davi, ele é tipificação de Jesus como rei. Então, a Bíblia diz que Jonatas, ao encontrar com Davi, a alma dele se uniu com a alma de Davi. Então, a alegria daquele homem, a amizade daquele homem foi tão grande que ele vivia como Davi vivia. É como os dias de hoje. Nós encontramos o rei. E a nossa alma tem que ser uma com esse rei. É esse rei. Então ele diz que ele iria usar de beneficência para com a casa de Jonatã. E no capítulo 20 de 1 Samuel, ele diz assim no 14. 1 Samuel 20, 14. E se eu então ainda viver, porventura, não usará comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos teus inimigos de Davi? Assim fez Jonatã aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi.
E Jônatas fez jurar a Davi de novo, portanto, o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse Jônatas: amanhã é a lua nova, e não se acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Então, aquele homem, Jônatas e Davi, ele é simbolizado como o Rei Jesus com a igreja. O Rei Jesus com a humanidade. Quando a humanidade, ela encontra a Jesus, quando o ser humano encontra com Jesus, ele tem que ser uma só alma com Jesus. Ele disse, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, então ele está dizendo, se eu estou em Jesus, as palavras dele têm que estar em mim. Então ele vai ser um comigo, e eu vou ser um com ele. Mas Mefibosete não entendia isso. Porque a Bíblia diz que Mefibosete, lá em 2 Reis 4:4, ele diz que quando Saul, Jônatas e os seus irmãos morreram, a ama dele, correndo apressadamente com aquele menino, deixou ele cair. E ele ficou coxo de ambas as pernas. E aquele menino era neto do rei e filho do rei, que seria sucessor ao seu avô, Jônatas. Então aquele menino, ele viveu uma parte da vida dele no templo. Aquele menino viveu um tempo da vida dele no palácio real. Ele viveu um período da vida dele desfrutando do que é andar com o rei. Aquele menino viu o seu avô, o seu pai, os seus tios ali. Aquele menino, ele provou um pouco do que era estar sentado à mesa do rei. Então aquele menino, quando ele cresceu, se desenvolveu, ele entendeu que o rei Davi, ele não era um rei da vida. Para Mefibosete, Davi era a morte. Porque ele sabia que o avô o perseguia. Ele sabia que o desejo de Saul era matar Davi. Você vê, querido, que às vezes umas brincadeiras, o que faz uma brincadeira? Saul ficou com ódio de Davi porque as mulheres brincaram. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E a Bíblia diz que ele se indignou com aquilo. E ele achou que naquele momento ele perderia o seu reinado para Davi. E ele começou a perseguir a Davi. Então, Mefibosete, ele entendeu e compreendeu que Davi é o novo rei. Esse rei, ele não vai reinar sobre mim, porque esse rei é a morte, ele não é a vida. Porque o meu avô o perseguiu. O meu avô quis matá-lo. E se ele me encontrar, ele vai me matar, porque eu sou descendência de Saul. Naquela época, os reis matavam todas as descendências do outro rei. Não ficava ninguém. Mas Mefibosete não sabia a aliança que Jônatas tinha com Davi. Mefibosete sabia que Saul perseguiu Davi, mas não sabia que existia uma aliança de Jônatas com Davi. O ser humano, ele foge do rei. O mundo vê Jesus como morte. O mundo não vê Jesus como vida. Porque para o mundo, Jesus é você largar a vida. Para o mundo, Jesus é você largar a sua vontade, o seu desejo. Para o mundo, é largar as festividades mundanas. Para o mundo, é largar as palavras torpes. Para o mundo, é largar tudo aquilo que você gosta. Jesus não é um rei que dá vida. Jesus é o rei da morte. Mas por que o mundo acha que Jesus é um rei da morte? Porque o mundo não sabe que existe uma aliança do rei com a humanidade. Existe uma aliança de Deus para com toda a humanidade, para com todo o ser humano que pisar sobre esta terra.
Essa aliança vem desde lá do princípio, desde o Éden, há uma aliança de Deus para com a humanidade. Mas a humanidade esquece que existe uma aliança. Ela só vê um Deus que para ela é a morte. Jesus é a morte para muitas pessoas. Jesus não é vida. E Mefibosete era o mesmo. Davi é morte. E o que ele fez? Foi para Lodebar. Lodebar quer dizer um lugar de esquecimento. Ele foi para um lugar para ser esquecido. O mundo quer ir para um lugar onde ele não quer ver Deus. Porque a enfermidade, né, daquele menino, daquele homem, né, de Mefibosete, ele ficou coxo de ambas as pernas, é o pecado do homem. Um homem coxo, paralítico, um homem cheio de pecado, é um homem que se esconde de Deus. E se escondendo de Deus, ele vai para Lodebar, para um lugar de esquecimento. Ele se esquece que existe um Deus de misericórdia. Ele se esquece que há um Deus de amor. Mas ele prefere fugir desse Deus. Ir para um lugar de esquecimento. Porque ele nunca, jamais queria que Davi o encontrasse. E quando aquele homem recebeu a notícia que Davi o chamava, que Davi o procurava, eu creio que aquele homem chegou ali, se despediu da sua esposa, se despediu do seu filho que se chama Mica. Por quê? O rei me achou. E esse rei vai me matar. Porque esse rei, o meu avô, o perseguiu. Quantas pessoas estão aí, queridos? Coxos, mancos, aleijados espiritualmente. E fogem desse rei, sabe por quê? Por causa dos seus familiares. Cresceram na religião e esqueceram o Deus que salva todo mundo. Olharam um Deus maravilhoso, um rei que morreu por ele, e ele acha que esse rei é a morte. Esse homem, ele via Davi como um carrasco. Davi é um rei ruim. Esse rei vai me matar, ele não vai me salvar. Porque esse homem não sabia da aliança que Davi tinha com Jônatan. E o mundo não sabe a aliança que o rei tem para com a humanidade. Há uma aliança perpétua desde Abraão. Que através de ti, Abraão, toda a família será bendita sobre a terra. Há uma aliança de Deus para com todo o ser humano. É uma aliança fiel e verdadeira que Deus não muda, Ele não vai mudar. E Ele mantém essa aliança até hoje, vai manter até quando Cristo vier buscar a igreja. Mas nós, por causa dos nossos avós, por causa dos nossos bisavós, por causa dos nossos pais, dos nossos filhos, por causa da nossa parentela, nós nos colocamos em Lodebar. Ficamos num lugar de esquecimento, coxo com os nossos pecados, com os nossos erros. E esquecemos um rei, que para nós é a morte, mas ele é a vida. Porque esse rei, ele fala contra a minha vida. Esse rei, ele fala contra as minhas atitudes. Esse rei, ele fala contra os meus pensamentos. Porque tudo que esse rei fala contra é porque ele quer ver o meu bem. Mas nós não queremos. E aquele homem chega diante do rei. Creio eu, queridos, achando que iria morrer. Porque o Jesus, o evangelho da cruz, é morte. Queridos, se nós não morrermos para esse mundo, nós não vamos ver o Senhor. Se verdadeiramente nós não formos sepultados para o mundo, ninguém aqui vai ver o Senhor. O sepultamento, ele é total, ele não é parcial. É sepultar. É nos olharmos e vermos o que estamos errando. A qual a Bíblia, a palavra do Senhor, a condena. E não brinque. Não brinque. Achando que vamos para o céu e vamos para o inferno. Mas esse rei, ele quer usar de beneficência. Ele quer usar de bem-estar. Ele quer usar de amor para comigo e para contigo. Mas nós fugimos dele.
Nós vamos para Lodebar, lugar de esquecimento. Queridos, eu vou bater nessa tecla e vou sempre falar. Quem está em qualquer religião está em Lodebar, fugindo de Deus. Porque as religiões foram criadas por Satanás. Não existe uma religião na terra que foi criada pelo Senhor, nenhuma. Porque o Evangelho não é religião, o Evangelho é vida. O Evangelho não é doutrina, não é dogma, é salvação eterna. Então qualquer religião que possa existir sobre esta terra, milhões e milhares que existe, Deus não está em nenhuma delas. E essas pessoas estão em Lodebar, se escondendo de Deus. Estão num lugar de esquecimento, porque querem. Porque o rei que eles veem, o rei que foi crucificado, ao qual botaram lá, rei dos judeus, a qual a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, a qual um dia todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse rei eles não querem. Eles preferem andar coxo. Preferem andar aleijados, espirituais. Mortos, vivos. Mortos vivos. São os zumbis humanos diante de Deus. Aí esse homem chega diante do rei. E a expressão dele é assim: por que, rei? O Senhor quer me tratar assim, sendo eu um cão? Por que que o Senhor quer usar dessa beneficência, sendo eu um cão? Essa expressão que Mefibosete usou, ele está dizendo assim: por que, rei, o Senhor quer usar de amor comigo, sendo uma pessoa sem valor algum? Essa expressão, sendo eu um cão, eu como um cão, quer dizer, eu sou uma pessoa sem valor nenhum. Eu sou uma pessoa coxa, manca. Eu sou uma pessoa, rei, que peco, que erro. Eu sou uma pessoa, rei, que eu vivi longe de ti, fugindo de ti. Eu sou uma pessoa, rei, que a minha vida toda eu lutei contra o Senhor. A minha vida toda eu lutei contra a tua palavra. A minha vida toda eu me escondi de ti, mas por que, rei, o Senhor quer usar de beneficência para comigo? É porque eu tenho uma aliança para com seu Pai. É porque eu tenho uma aliança perpétua com todo ser humano. Ainda que você tenha entrado aqui achando uma pessoa sem valor algum, uma pessoa que ninguém te valoriza, você talvez não é valorizado no seu trabalho, você não é valorizado na sua parentela, na sua família, nos teus amigos. Você não tem valor algum para os teus colegas de trabalho. Talvez você entrou aqui achando verdadeiramente que tu não era nem digno de estar neste lugar. Mas eu quero dizer para você, ainda que você esteja como um cão morto, sem valor algum, o rei dos reis está aqui nessa noite dizendo: eu quero dizer para você que o meu amor está sobre a sua vida. Eu vou usar de beneficência para contigo hoje aqui neste lugar. Ainda que você fugiu, ainda que você se escondeu, ainda que você nunca tenha entendido e compreendido que é uma aliança perpétua minha para com todo ser humano, ainda que você tenha fechado os olhos todos, até hoje, em toda a sua vida, fechado os olhos para não me ver, tampado os teus ouvidos para não me ouvir, eu quero dizer para você nesta noite: há uma aliança perpétua minha para contigo, e por ter essa aliança perpétua minha para contigo, eu vou falar contigo todos os dias que é uma aliança perpétua minha contigo. Ainda que você vire as costas para mim, ainda que você vá para um lugar de esquecimento, ainda que você ache que você é um cão morto, sem valor algum, eu mostrei para ti o teu valor na cruz do Calvário. Lá na cruz eu derramei o meu sangue, purifiquei os teus pecados, para que você ande sobre esta terra em novidade de vida.
Ainda que você esteja nesse lugar, está aprisionado na religião, aquela religião que oprimiu os teus descendentes, oprimiu a sua descendência, oprimiu aquelas pessoas que antes de você viveram nela, se esconderam de Deus, buscaram outros deuses, a qual Deus nunca esteve naquele lugar, nas tuas práticas, a qual o Senhor condena, abomina. Ele está dizendo para mim, para você nesta noite, há uma beneficência minha para contigo. Há um amor maior do que você possa imaginar. Há um amor derramado na cruz do Calvário, um sangue de um inocente. Há um amor a qual a Bíblia diz que Deus provou o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Há um amor derramado por Deus para mim e para você. Mas esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele não te obriga. Ele te mostra a saída, ele te mostra o caminho, ele te mostra a verdade, ele te mostra o seu plano, ele te mostra a sua aliança. Basta você querê-lo. É opcional. E o ser humano não entende a aliança de Deus para o mundo. O mundo não quer comer na mesa com o rei. Porque, queridos, quando nós comemos na mesa com o rei, ele nos orienta. Comer na mesa com o rei é se alimentar da sua palavra. Comer na mesa do rei é viver segundo as suas regras. Comer na mesa do rei é andar como esse rei anda. Comer na mesa com o rei todos os dias é falar como esse rei fala. Comer na mesa do rei todos os dias é fazer o que esse rei faz. Mefibosete somos nós, a humanidade, morta espiritualmente, coxa com os seus pecados, longe de Deus porque querem estar longe de Deus, buscam tudo sobre esta terra, mas esquecem de Deus. Mas esse Deus que quer usar de beneficência comigo e para contigo hoje, neste lugar, ele te convida, como ele levou os servos dele lá para convidar Mefibosete. Mefibosete, o rei te chama. Igreja, o rei te chama. Irmão, irmã, o rei te chama. Mas me chama para quê? Para sentar na mesa com ele, para comer com ele, para estar com ele por toda a eternidade. O rei Jesus te chama nesta noite para que você hoje possa ver que ele não é um Deus de morte, mas um Deus de vida. Que ele não é um Deus de tristeza, mas um Deus de alegria. Ele não é um Deus de dor, mas é um Deus de cura. Ele não é um Deus de escravidão, mas é um Deus de libertação, de transformação. O Deus que nós pregamos, o Jesus, o Rei dos Reis, está aqui hoje para dizer para você: sai de Lodebar. Minha esposa sabe. Eu saí de uma empresa que eu era o técnico principal da empresa. Sabe por que eu saí da empresa? Porque eu sabia que um dos donos roubava a empresa. Eu não me senti bem com aquilo, eu saí da empresa. Eu pedi conta. Sabe o que aconteceu com a empresa? Fechou. Porque eu não me achava digno de estar num lugar qual que eu sabia que uma pessoa roubava. Eu trabalhei uma época numa agência de carro, a qual o Kleber sabe. E todas as vezes que eu saí para ficar desempregado com um casal de filho em casa, queridos. E a agência de carro, você leva um carro para um lugar, o carro nunca jamais iria passar na vistoria. Mas para passar você tinha que levar dinheiro para dar o despachante. Para dar o despachante. Querido, todos nós que damos dinheiro a despachante, nós pecamos diante de Deus. Porque aquele dinheiro é suborno. E aquele suborno não vai ser só para aquele despachante, porque ele vai subornar outros para o teu carro poder passar. Aquele dinheiro, no mínimo, vai subornar mais 3 pessoas, ele mais 2. No mínimo, é suborno. Fica na dependência. Conserte o seu carro.
Às vezes Deus está te livrando, sabe por quê? Você olha os pneus do teu carro, pô, se eu botar lá na vistoria, esses pneus não vão passar. Mas se eu der um dinheiro na mão do despachante, vai passar. Aqueles pneus podem matar você e sua família. Bem, Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com Davi, e vem, até Jesus. Essa aliança, ela se fortaleceu mais ainda no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquele rei que antes nós olhávamos e achávamos que era a morte aquele rei. Hoje nós sabemos que ele é a vida. Aquele rei que nós fugíamos dele, fugíamos para Lodebar, através dos nossos pecados, através dos nossos erros, coxos, mancos, paralíticos espirituais. Éramos assim que andávamos. Quando chegamos diante dele, vimos que a aliança dele é amor. Aquele rei que nós achávamos que nós iríamos morrer, mostrou para nós que ele é a vida. Lodebar, tristeza, angústia, solidão, sem paz, sem alegria, como um cão morto, sem valor. Nós não tínhamos valor nenhum. Em nenhuma religião você tem valor. O valor que tem que ser devido ao ser humano, nenhuma. Mas quando você vem e ouve a mensagem do Rei dos Reis, você vê que você tem muito valor. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: e ele verá o penoso trabalho de suas mãos e se alegrará. Jesus se alegra quando ele vê a igreja dele. Esse é o penoso trabalho das mãos dele. E a alegria dele é te ver andando com ele uma só alma. Porque quando eu e você andarmos uma só alma com Jesus, uma só alma, a tristeza não vai vir na sua vida. A solidão não vai vir na sua vida. A angústia não vai vir na sua vida. A falta de paz não vai vir na sua vida. Sabe por quê? Porque todo o contrário ele é. Ele é paz, ele é alegria, ele é amor, ele é bondade, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Rei da sua vida. E ele diz para mim e para você nessa noite: coma comigo na minha mesa. E se alimente todos os dias. Alimentar o quê? O teu corpo? Não. A sua alma, o seu espírito. Alimente a sua alma, o seu espírito todos os dias da minha mesa, segundo a minha palavra. E quando você se alimentar da minha palavra, comer da minha palavra, beber do meu sangue, você vai andar uma só alma comigo. Mas nós vivemos errando porque queremos errar. Porque não somos uma só alma com o Senhor. Então entendemos? Mefibosete não sabia a aliança. Quem sabe você que está ouvindo aqui também não sabia que existia uma aliança de Deus. Nós não sabíamos que existia uma aliança de um Deus amoroso. Para o mundo Deus é carrasco. Eu peguei um senhor, uma vez, ele fez um montão de teologia, maluco, começou a falar um montão de bobagem no táxi. Ele falou que esse Deus que nós servimos é um Deus carrasco, que mata. Fez teologias, hein? Fez tudo. E eu ali falando com ele, quando ele desceu do táxi, eu falei com ele: querido, as tuas teologias te fez só uma coisa: você é um ateu e tu vai para o inferno, seu miserável. Você vai para o inferno, porque a tua teologia fez você não ver Deus. E vai para o inferno, ó. Sabe por quê, queridos? Esse Deus não é carrasco. Ele nunca foi. Ele é um Deus que cumpre a sua palavra.
Ele é justo para cumprir a sua palavra. Todo mundo, ainda que sejamos infiel, Deus permanece fiel. Sim, na sua palavra. Tu é infiel, morreu, tu vai para o inferno. Porque ele tem que ser fiel à sua palavra. Todo mundo gosta de falar isso, mas ele é fiel à sua palavra. Morreu no pecado, inferno. Não tem outro lugar. Morreu na aliança, é céu. Morreu alma com alma, é céu. Ele cumpre a sua palavra. Por isso que ele é fiel, para cumprir a sua palavra. Vamos comer, queridos, todos os dias, na mesa do Rei. Não um alimento sólido, mas um alimento espiritual. Porque a vontade e o desejo de Deus é que eu e você coma com Ele todos os dias, na mesa com Ele. Mas se você estiver em Lodebar, você não vai comer na mesa com Ele. Mas mesmo lá em Lodebar, Ele te chama para que você sente à mesa e coma com Ele. Eu agradeço o privilégio em nome de Jesus. Rádio Popular, agora são 18 horas e 40 minutos, 18 e 40, uma ótima noite para você que está nos ouvindo exatamente nas comunidades de Central Carapina, Jardim Carapina, bairro de Fátima, a você que nos ouve no bairro de Palmeiras, a todos os nossos ouvintes do bairro de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a você que está ligado, sempre acompanhando o programa Falando de Jesus, de segunda a sábado, exatamente do estúdio central da Rádio Popular, transmitindo com as redes afiliadas, a Rádio Fonte, Rádio Cultura e a Educadora Talento, para mais de 45 comunidades do município da Serra. Transmitimos a mensagem do programa Falando de Jesus, exatamente direto aí do Rio de Janeiro, nós falamos, Pastor Elvis, mas é Diácono Alexandre, ok? Quero pedir perdão e desculpa aos ouvintes do programa Falando de Jesus, e inclusive quero já pedir desculpa pelo áudio, como a transmissão vem de lá, nós não conseguimos reverter para que os bairros mais próximos do estúdio central pudessem ouvir uma mensagem mais nítida, mais alta, mas agradeço a Deus até por isso, porque o mais importante é que você não fique sem a mensagem, tá certo? Mas se você depois das 22 horas, você quer ouvir por integral a mensagem, até de um áudio preferido seu, é só acessar o site da rádio, www.radiopopular.net.br, e clica lá na página de vídeo e você vai ter ali uma seleção de mensageiro, além desses de hoje, mais uma seleção de mensageiros pregadores da palavra de Deus. A todos vocês que nos ouvem, eu quero agradecer e pedir a Deus permissão para amanhã estar novamente aqui para a apresentação e a abertura do programa Falando de Jesus, enquanto nós vamos estar recebendo o mensageiro lá do bairro de Novo Horizonte, ok? Então nós vamos estar recebendo o mensageiro lá do bairro de Novo Horizonte, o irmão David, ok? Ele que está sendo agendado, convidado, e eu espero em Deus que possa estar tudo certo, que ele esteja aqui amanhã para você ver mais uma vez Jesus falando direto no seu coração, aquilo que realmente nós precisamos de ouvir, aquilo que nós precisamos de corrigir. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim Deus permitir, e a partir deste momento nós vamos estar desfazendo a nossa rede. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Ainda que eu fale a língua dos homens, ou mesmo a língua dos anjos, se não tiver amor, nada será. Ainda que eu tenha tamanho
minha fé, capaz de transportar os montes. Se não tiver amor, nada serei.